Estamos no Agosto Branco, mês que conscientiza sobre o câncer de pulmão. Todos os anos, cerca de 30 mil brasileiros são diagnosticados com a doença. Terapias avançadas estão revolucionando o combate a esse tipo de câncer. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o oncologista, doutor Márcio Almeida. Olá, doutor Márcio, que prazer tê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade de discutir esse assunto tão importante que é o Agosto Branco. Pois é, eu queria saber quais as novidades que nós temos aí no tratamento do câncer de pulmão. Bom, o câncer de pulmão é uma doença muito agressiva, né? A segunda mais comum e que tem uma alta letalidade. E o que a gente tem tido de avanço nos últimos anos é muito importante, porque tem tratamentos específicos como a terapia-alvo, que são tratamentos baseados em alterações moleculares do câncer de pulmão, a imunoterapia, que é um outro tratamento baseado no próprio estímulo da imunidade do organismo contra o câncer. Então, esses dois tratamentos, assim como quimioterapias mais modernas, esse conhecimento cada vez mais profundo das alterações moleculares do câncer de pulmão tem melhorado de forma significativa a resposta ao tratamento do câncer de pulmão. Apesar desse avanço, doutor, é muito importante a gente falar dos fatores de risco, né? Que é um câncer que pode ser evitável em alguns casos, né? Exatamente, né? O câncer de pulmão ele tem alguns fatores de risco muito importantes, né? O tabagismo é responsável por cerca de 85% das causas de câncer de pulmão, assim como outras causas importantes, como contato com substâncias químicas, asbesto, substâncias de trabalho, que é argônio, que são materiais químicos que são tóxicos e podem causar câncer de pulmão. Poluição, como de fogão a lenha, indústrias, fumaça de carro, é um fator de risco também, assim como obesidade, sedentarismo, são fatores de risco também muito importantes para o câncer de pulmão, além das alterações genéticas, em torno de 10%. Mas, considerando o tabagismo, que é o mais importante das causas, se houver uma redução eficaz, eficiente, medidas contra o tabagismo, realmente a gente pode diminuir de forma expressiva a incidência de câncer de pulmão. Daí é importante a gente sempre falar sobre o fim do tabagismo. Parar de fumar é sempre a medida mais importante quando a gente fala sobre câncer de pulmão. Uhum. E qual a importância do diagnóstico precoce, doutor? Exatamente. A maioria dos cânceres de pulmão, infelizmente, são diagnosticados no estadio mais avançado. E nesse caso, quando a doença é maior, que não pode ser operada, ou que você pode operar e deixar a doença ainda, ou já espalhou, quando é metastático, a gente fala, a chance de controle e cura dessa doença é muito baixa. Quando a gente consegue diagnóstico precoce de lesões pequenas ainda, que podem ser operadas, essa taxa de sucesso é muito maior, com eficácia cirúrgica e chance de cura muito alta nesse grupo de pacientes. Daí a importância do diagnóstico precoce. Como fazer isso, então? Nos pacientes de fato que têm risco, como os pacientes tabagistas, eles devem procurar um pneumologista, que é um médico especialista em pulmão, e nesse grupo de pacientes tentar fazer um acompanhamento mais precoce com exames de imagem, como tomografias de baixo grau de radiação, que é o que a gente considera como medida de prevenção, de diagnóstico precoce do câncer de pulmão, além das medidas preventivas para evitar o tabagismo e outras situações semelhantes, como evitar a obesidade, evitar etilismo e outras medidas como atividade física. Maravilha, fico alerta. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Boa noite. Obrigado, boa noite.